Então, gente, vamos lá, vamos falar agora sobre o módulo 5, né? Lembrando, gente, taxa de administração cobrada e deduzida diariamente, 252 dias úteis. Afeta o valor da cota, ou seja, o real, demonstrada ao ano, tá? E a base de cálculo sobre o valor atual da aplicação. Se eu apliquei no começo 100 mil e o valor atual está 150, vai ser sobre os 150. Se eu apliquei 100 mil e o atual está 30 mil, vai ser 30 mil. Certo? Beleza. Lembrando que o valor da cota, gente, é o seguinte: o valor da cota é igual ao patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, viu? Aí eu vou conseguir chegar no valor da cota. Lembrando, né, que a, na questão da liquidação máxima financeira, liquidação máxima financeira, é D mais 5. D mais 5, tá, gente? D mais 5. Após a cotização. Por exemplo, eu solicitei um resgate de um fundo, certo? Na hora que eu solicitei o resgate, a cotização é o prazo que esse fundo estabelece lá na lâmina, ou no prospecto, não sei, tem que ver isso também, que é o seguinte: 10 dias de cotização. Então eu tenho que esperar 10 dias, aí a partir de 10 dias, eu tenho que esperar mais 5 dias, que é a liquidação máxima financeira, para eles fazer o pagamento. É assim que funciona. Como é que é formado o valor de mercado? É ativos do fundo mais dinheiro em caixa, ativos do fundo, mais dinheiro em caixa, menos despesas e taxa. Aí eu vou chegar no patrimônio líquido do fundo, entendeu? Valor da cota valor do fundo no mercado. Ativo do fundo, dinheiro em caixa, despesas e taxas, menos despesas e taxas, vai igual ao patrimônio líquido do fundo. Tá bom? Então, logo que pedir o valor da cota, gente, sempre deduzir, somar os ativos menos os passivos. Qual que é o ativo? Dinheiro em caixa, ativo do fundo. Passivo, despesas e taxas. O que essas despesas? Pode ser auditor externo, emolumentos, então tem várias taxazinhas, corretagem. Lembrando, gente, falando de taxa de performance é cobrado semestralmente, né? Tem a metodologia de linha d'água para cobrar a taxa de performance só para fundo ativo. Os participantes do fundo nós já sabemos, né? Corretora, distribuidora, o banco múltiplo, o banco de investimento, CNPJ próprio, gestor compras para selecionar os ativos, custodiante guarda os ativos na conta corrente do fundo e distribuidor comercializa, né? O vendedor. Ó, gente, na subscrição de cota por conta e ordem, na subscrição, compra, desculpa escrever, subscrição de cota por conta e ordem, o distribuidor representa um cotista. Isso aqui é um documento que, vamos supor, eu tenho o Adriano, que é o SEMA, eu consultor especialista consultor especialista BIMA, de investimento, né? Eu faço um documento falando que o Adriano é meu representante. Então, o representante em quê? Para subscrição de cota por conta e ordem. Eu vou comprar a conta e ordem do meu cliente. Aí o distribuidor, eu no caso, que eu sou especialista, também vendedor, ser o representante do meu cliente cotista. Assim que funciona, tá bom? Assembleia Geral de um fundo. Convocação. Com quantos dias de antecedência? 10 dias de antecedência. Caiu na prova, então tem que ficar atento com isso também. Certo? Certo. Assembleia Geral de Cotista. Como é que funciona isso, gente? Né? Para que se tratar? Assembleia Geral de Cotista. Assuntos: substituição do administrador ou do gestor, alteração da política de investimento, né, o que comprar, fusão, cisão, incorporação do fundo, alteração no regulamento, exceto para adequar a legislação, aí não precisa, né? Aumentar a taxa de administração e emissão de novas cotas no fundo fechado. Isso aqui cai em prova também. Ah, para que para emitir novas emissão de cotas, o que é preciso? Né, na Assembleia Geral de Cotista é preciso uma Assembleia Geral de Cotista para emitir
novas cotas no fundo fechado. Fundos abertos não precisa. Fundo fechado precisa. Já frisado isso. Quem convoca a administração ou cotista, mínimo 5% das cotas ou grupo de cotista, tá bom? Tem a Assembleia Geral Ordinária, né, que isso é todo ano, isso é inevitável, uma vez ao ano. E a Assembleia Geral Extraordinária é tudo que é fora do comum, entendeu? O que é isso? Aporte em caso de patrimônio líquido negativo, isso para fundo alavancado, porque tem fundo passivo, fundo ativo, que pode ser alavancado ou não. Porque o fundo ativo ele só busca superar o benchmark, mas se ele operar em derivativos, por exemplo, com 40% em derivativos, já se torna um fundo alavancado. Ou se busca muito superar em derivativos, fica muito alavancado, já se torna um fundo alavancado. E com isso tem um risco de aposta do cotista, no caso de patrimônio líquido negativo, tá, gente? Fechar o fundo para novos resgates, extrema iliquidez, tempos de guerra, pandemia, por exemplo. Temos também a questão do fundo exclusivo. Fundo exclusivo, que falando agora sobre as características de fundo, é para o investidor profissional, obrigatório. É obrigatório, tá? Instituição financeira, companhia securitizadora, entidade de previdência complementar, administrador, gestor, consultor, que no caso seria do CEA, e agente autônomo de investimento, que é o AI. Fundos e clubes, investidor não residente, pessoa física e pessoa jurídica com mais de 10 milhões de atestado. Tá bom? Um cotista apenas, fundo exclusivo, por isso que fala exclusivo, é exclusivo para uma pessoa. Marcação ao mercado é facultativo e que é por conta do cotista, ou seja, ele que sabe. Vamos falar da característica do fundo aberto e do fundo fechado, tá, gente, agora. Outro asterisco aqui. Fundo aberto primeiro. No fundo aberto, gente, vamos falar o seguinte. No fundo aberto, aplicação e resgate a qualquer momento pode haver carência ou não. Se o fundo tiver carência, é 0,05. Lembre disso, de OF. E no fundo fechado, como é que funciona? Aplicação por um certo período, ou seja, você vai aplicar ali, vamos supor, vou construir um estádio. Eu vou pegar esse recurso até completar o valor aqui para construir um estádio. E resgate somente na liquidação. Ou possibilidade de venda da cota que você comprou no mercado secundário. Tá bom? Aí vai depender se vai comprar mais barato ou mais caro, da taxa de juros cobrada, do Selic, vários fatores. Tá bom? Fundo de investimento e fundo de investimento em cota, né? Versus fundo de investimento em cota. Todo mundo sabe que é 95%, né? O FIC. Fundo de investimento fechado não tem como cotas. É uma sistemática de fundo aberto. Lembrando, fundo fechado não tem sistemática de come cota. É um fundo sistemática de fundo aberto. Risco de liquidez do fundo. O risco de liquidez do fundo, gente, não é só do gestor, tá? É do gestor e administrador também. Vamos falar sobre política de investimento de renda fixa. Aqui tem umas características que implementei a mais aqui, assistindo as aulas do Lucas Silva, tá? Renda fixa. Taxa de performance vedado, salvo para investidor qualificado. Taxa de performance vedado, salvo para, se for para investidor qualificado. Que tem as precificações dos fundos, né, gente? Renda fixa, cambial, multimercado e ações. E dentro da renda fixa tem os sufixos, né? Que é renda fixa curto prazo, renda fixa referenciado e renda fixa dívida externa e renda fixa simples. Dentro do renda fixa, eu posso cobrar taxa de performance? Posso cobrar taxa de performance, vedado, salvo se for para investidor qualificado. Aí eu posso cobrar taxa de performance se for para investidor qualificado. Derivativo somente é hedge, gente. Renda fixa somente para hedge. No longo prazo, né, no fundo de renda fixa a longo prazo, o prazo médio da carteira é acima de 365 dias. Tá? Prazo médio da carteira é acima de 365 dias. Prazo médio da carteira, curto prazo. Prazo médio da carteira é inferior a 60 dias e prazo máximo do ativo é 375 dias. Para a Receita Federal, 365 dias inferior para a Receita Federal é curto prazo. Tá
bom? Certo. Gente, lembrando que o fundo multimercado tem come cotas, tá bom? Então, é um fundo que tem come cotas. Renda fixa simples não precisa de API. Renda fixa não precisa assinar o termo de adesão. Tá, gente? É um fundo que a gente já conhece. Eu estou colocando só as características que acrescentei nas aulas. Quando eu falo do fundo referencial, que tem 95, 80, o que é isso? Ó, investir no mínimo 95% do patrimônio líquido em um índice de referência. Se eu aplicar em CDI, triplicar 95% dos ativos em CDI, certo? E desses 95% em CDI, olha o que está escrito aqui, ó, baixo risco, e desses 80, 95% tem que ser em um índice de referência. Ou seja, esse CDI, ou vamos supor, tem que ser em CDI de baixo risco, um título de baixo risco, certo? Vamos supor CDB de bons bancos, né? Vamos supor assim. Derivativo somente para proteção. Lembrando, gente, que ó, fundo de renda fixa da dívida externa, o que é isso? É fundos do Brasil negociados fora do Brasil, que tem dois tipos de títulos de dívida do governo federal, o interno e o externo. O externo é título do Brasil negociado fora do Brasil, é restrito para investidor exterior, tá 100%, é para investidor qualificado e profissional. Ele pode cobrar a taxa de performance, tá? Eu já falei, fundo de renda fixa, você pode cobrar para investidor qualificado. E se cobra de investidor qualificado, consequentemente para profissional também pode cobrar. Renda fixa a curto prazo. Ó, mas na Receita Federal, a tributação máxima, ó, 365 dias. Que eu falei aquela questão, né? Prazo médio da carteira da Receita Federal, 365 dias para curto prazo. Se for acima disso, é longo prazo. Fechou? Fundo de ações. Gente, no fundo de ações, o IR é pro administrador do fundo, tá bom? O administrador do fundo que vai lá para pagar o imposto de renda. No fundo de ações. E no fundo de multimercado pode ter come cotas, ou tem come cotas, pode ter taxa de performance, sem particularidade de tributação. De concentração, desculpa. Fundos imobiliários. Ó, gente, fundo imobiliário, fundo ETF e fundo FIP são fundos fechados. Tá bom? E lembrando, fundo imobiliário, mínimo 95% do lucro líquido do fundo tem que ir para o fundo. Tem que passar 95% de dividendo. Obrigatoriamente fundo fechado. Lembrando que tem aquela regra, né? Para a pessoa fixa ser isenta no fundo imobiliário, ele não pode ter mais de 10% do patrimônio líquido do fundo e não pode ter mais, e tem que ter mais, obrigatoriamente, mais de 50 cotistas. No fundo offshore é um fundo constituído fora do Brasil, né? Capta recurso aqui e tem gestor aqui no Brasil também. Ele é não residente. Fundo de índice mercado é o ETF, gente. Esse fundo é o seguinte: tem que ser um fundo fechado, tem que ser um fundo passivo. Tem suas cotas negociadas na B3 por unidade uma cota. Lote padrão mudou isso aí, tá? 95% dos ativos do fundo que segue. FDIC, né? Tem a questão das cotas também do FDIC, que mudou aqui. Que tem o senhor subordinado. O senhor tem preferência em receber. Subordinado é o último a receber. Pode ser fundo aberto ou fechado também. No fundo de investimento e participações, tem fundo de índice aqui, 95% da carteira, na mesma proporção do índice. Bovespa vai escolher um ativo que compõe um índice que replica a mesma proporção. Temos aqui sociedades, LTDAs, mínimo, o fundo de investimento em participações mínimo é 90%. Debenturistas simples, na debentures, no fundo de investimento em participações na debentures simples até 33%. Só isso, tá? Títulos conversíveis em ações, são títulos conversíveis em ações no fundo de investimento e participações. Tem bônus de subscrição, ações. A tributação nele é 15%, tá, gente? Lembrando também que 15% é igual a tributações do fundo de ações.
Beleza? Ó, o fato gerador no fundo nos fundos normais é o come cotas e o resgate, e o fato gerador do fundo de ações é o resgate, né, gente? Lembrando que o fundo de investimento de participações, voltando lá, é de 70%. Lembrando aqui, gente, ó, tributação. Prazo médio da carteira menor que 365 dias, tributado em curto prazo. E é uma novidade que eu não sabia, eu coloquei aqui agora também. Fundo curto prazo, ele pode cobrar de 0 a 180, de 22,5, ou até de mais de 181 dias, vamos supor, a 10 anos, ele vai cobrar 20%. Então é muito importante a pessoa que está te orientando a outra pessoa a fazer a aplicação, ter esse cuidado, porque fundo de investimento curto prazo é tributar 15%, laçado, entendeu? No longo prazo, é o prazo médio da carteira para a Receita Federal, quem cobra é o Leão, Receita. 365 dias, 15% também. Ele cobra 15% diretão, então isso que é a diferença, né? No fundo imobiliário aqui, gente, quando tem ganho de capital do valor da cota, é 20% a alíquota. 20%. Como se fosse day trade. Certo? Certo. Tem algumas regrinhas aqui, não, aquela regra, rentabilidade. Para divulgar mínimo 6 meses de registro na CVM e no mercado, 6 meses na CVM. E orientado na Ambima, 6 meses também. Ó, são dispensados seguir o código. Clube de investimento, fundo de investimento e participações, gestor da pessoa física, fundo de recursos próprio do gestor exclusivamente. Esse módulo 5 é muito grande, hein, gente? Gente, a classificação de fundos Ambima. São 3 níveis. São a classe, o risco e a estratégia. Né? A classe de ativo, né, é o sufixo da CVM, lembra da CVM, renda fixa, fundo cambial, fundo multimercado e ações. Risco é indexado, é ativo, investe no exterior e a estratégia de acordo com a política do fundo. Fechou? Conforme a BIM, fundo de investidor, ó, coloquei fundo de investidor destinado a investidor profissional ou não para investir em grupo vinculado, família, familiar, etc. Reservado ou restrito. Aqui a gente, ó, conforme a BIMA, fundo de investidor destinado a investidor profissional ou não para investir em grupo vinculado à família é fundo reservado ou fundo restrito. Família offshore, fundo restrito ou fundo reservado, que é a mesma coisa. Restrito reservado, restrito reservado. Família offshore. Pra você lembrar disso aí, na prova nós lembrar dela também. Taxa de performance do investidor qualificado, das rendas fixas, né? Entendi aqui agora, ficou mais explicado pelo Lucas Silva, que explicou do sufixo da renda fixa. Investidor, fundo de investimento em ações, gente, que é o FIA. Eles são negociados no banco, não são negociados na bolsa, tá? Essa é a diferença dele pro ETF. Beleza, aqui no final tem uma questão muito importante sobre fundo de investimento que eu tenho que falar também. Aqui. Calma aí, cabeção, você tá procurando, tá com pressa aí. Ó, documentos de um fundo. Gente, o prospecto não existe mais, tá? Foi liquidado, resgatado, triturado. Não existe mais prospecto. O que existe agora? Regulamento do fundo, que é mesmo de página. A lâmina, que é o resumo, que é o necessário para o investidor. E o formulário do investidor, né? Formulário de informações complementar, que é o FIC, né? Além de saber do necessário, as técnicas detalhadas para o investidor, vai falar sobre a gestão de risco,
E sobre a tributação. Quem fala sobre a tributação, gente, é o FIC. Formulário de Informações Complementares. Tributação FIC. Tributação FIC. Para eu lembrar esse para a prova também, que pode ser uma pegadinha. O regulamento é as regras do administrador, né? Alteração assembleia, registro do fundo. Renda fixa, demonstração de desempenho. A lama é para investidor, tem adesão para pessoa física, renda fixa simples, não precisa. Termo de ciência de crédito é mais de 50% em crédito privado, tá bom? Clube de investimento. Clube de investimento, para falar que é clube de investimento de ações. Porque tem o mínimo 67% tem que investir. Um participante pode ter no máximo 40% do patrimônio líquido do fundo. Pode contratar gestor de terceiro ou pode ser o próprio cotista. É um clube, gente, é um clube. Cotista que pode interferir na gestão. Tem a taxa de administração mais barata, mínimo 3 pessoas, máximo 50. É obrigatório para uma corretora, uma distribuidora, para administrador, pode ser banco de investimento ou banco múltiplo também. Fechou, gente? Então é isso. Módulo 5 aqui terminando. Vamos ver aqui no outro resumozinho aqui. Módulo 5, lembrando que é um módulo grande, né? É o módulo de previdência. Tem as concentrações. Módulo de previdência, módulo de fundo de investimento, quer dizer. Tem as concentrações que eu já falei. 20, 10, 10, 5. Lembrando que o 5 é quando não for aberto, quando não for fundo de investimento, quando não for instituição financeira. O 20% é quando for instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. 10% quando for fundo. 10% do PL quando o fundo do patrimônio líquido do fundo quando o emissor for companhia aberta. E 10% do fundo quando for outro fundo de investimento. Ou seja, empresa de companhia aberta, que pode ser uma Ambev, que pode ser outro fundo de investimento também. Certo? Certo. Então, gente, é isso. Tem a questão de limite de concentração por modalidade aqui, ó. Esse daqui é de quem? Ó, limite de concentração por modalidade em fundos, é outro asterisco, né? Até 20% do PL para os seguintes ativos. Aqui é por ativo, não é por modalidade. Por ativos. Então, por ativo vai ser o quê? Até 20% do PL para os seguintes ativos. Cota de fundo de investimento, cota de FIC, cota de fundo de investimento imobiliário, cota de FDIC ou FIC-FDIC e certificado certificado de recebíveis CRI. Tá bom? E é isso aí, gente. Vamos para o próximo módulo aí. Vamos para frente, que atrás vem gente. Essa parte de módulo aí tá bastante interessante, de resumos. Eu vou ver uma questão aqui, ver como é que tá. A gente já conseguiu fazer ela. Se tem módulo 5 aqui. Não tem módulo 5. Então é isso aí, gente. Vamos para o próximo módulo.